Tudo certo, galera do Mundo Aberto? Se você gosta de histórias sobre navios fantasmas, pode se preparar então, pois no vídeo de hoje mostraremos 3 casos que são considerados os mais misteriosos e intrigantes de todos os tempos. Se este vídeo chegar em 200 likes, pessoal, faremos uma segunda parte com outros navios fantasmas assustadores, galera. Então já capricha no joinha, se inscreva no canal e bate esse sininho aí. Bora pro vídeo! O misterioso caso do navio Carroll A. Deering. O ponto de chegada do navio Deering seria Norfolk, na Virgínia, mas algo misterioso ocorreu e a embarcação foi parar no largo de Cabo Hatteras, na Carolina do Norte. O mais intrigante é que da foto tirada do dia do embarque ninguém foi encontrado, nem mesmo os coletes salva-vidas. Nenhum vestígio de vida foi deixado, apenas o Deering vazio e à deriva. Cerca de 5 anos de investigações em departamentos diferentes foram abertos nos Estados Unidos, porém todas foram inconclusivas e a verdadeira causa pode ter sido uma atividade paranormal oculta do público. A história. Em agosto de 1920, o Carroll A. Deering havia partido de Norfolk, na Virgínia, em ótimo estado, com uma tripulação de 10 homens com destino ao Rio de Janeiro transportando cargas de carvão. O navio partiu em 22 de agosto e o capitão que iria comandar a tripulação era William Merritt, mas ele adoeceu e acabou sendo substituído pelo capitão W.B. Wormel, que foi recrutado às pressas. O navio entregou a carga no horário previsto, e em 2 de dezembro de 1920 a embarcação dava adeus à capital carioca e iniciava o seu retorno aos Estados Unidos. Após deixar o rio, o navio fez uma parada em Barbados para abastecimento. O navio só seria visto novamente em 28 de janeiro de 1921, quando um guarda-farol foi saudado por um homem aparentemente ruivo. Esse homem, supostamente, tinha um sotaque estrangeiro e havia dito ao guarda-farol que a embarcação tinha perdido sua âncora, mas eles não foram capazes de transmitir a mensagem devido a problemas no rádio. Em 31 de janeiro de 1921, o Deering foi avistado encalhado na costa do Cabo de Hatteras, na Carolina do Norte, no qual já era um local comum de naufrágios. Os navios de resgate não conseguiam aproximar-se devido ao mau tempo, até o dia 4 de fevereiro, quando ficou bem claro que a escuna havia sido completamente abandonada. O equipamento de navegação e registro do navio haviam sumido, além dos pertences pessoais da tripulação e os 2 botes salva-vidas. Na cozinha, parecia que certos alimentos estavam sendo preparados para a refeição do dia seguinte no momento do abandono. Um navio da Guarda Costeira americana tentou salvar o Deering, mas isso acabou sendo inviável. O navio se afundou completamente após ser detonado com o uso de dinamites em março de 1921, para evitar que ele se tornasse um perigo para outros barcos que navegavam por lá. Os relatos da suposta insatisfação da tripulação com o novo capitão W.B. Wormel levaram à especulação de que um motim poderia ter ocorrido, enquanto investigações do FBI apontavam teorias que variam desde piratas ou até mesmo gangsters especialistas em saquear rum. Nenhuma das hipóteses tiveram sucesso. Algumas pessoas até sugeriram que o famoso Triângulo das Bermudas fosse o culpado da história. E assim, o Carroll A. Deering continua a ser um mistério não resolvido e por isso tem a sua fama de um dos navios fantasmas mais enigmáticos até os dias de hoje. SS Orang Medan, o navio do terror. O mistério do navio holandês Orang Medan é um dos mais assustadores e chocantes da história, ao ponto de muitas autoridades marítimas quererem esquecer da existência dele. Tudo porque toda a tripulação foi encontrada fora de rota, com os rostos congelados e expressões do mais puro terror na cara. Os integrantes da embarcação holandesa Orang Medan foram encontrados na Indonésia em 1948 e até hoje o caso é um grande mistério. A história. 2 navios americanos navegavam pelo Estreito de Malaca quando receberam um pedido de socorro em código Morse, vindo de um navio holandês chamado Orang Medan. Não se sabe com exatidão quando isso aconteceu, mas provavelmente foi entre junho de 1947 e fevereiro de 1948. A mensagem era assustadora e dizia: "Pedimos o auxílio de qualquer embarcação próxima. Todos os policiais, inclusive o capitão, estão mortos, caídos na sala de mapas e na ponte. Provavelmente toda a tripulação está morta." Depois, algumas palavras foram pronunciadas, mas somente 2 puderam ser ouvidas com exatidão: "Eu" e "morrendo". Um dos navios mercantes dos Estados Unidos que receberam a notificação era o Silver Star.
Como era ele o mais próximo do Orang Medan, partiu imediatamente para socorrer a tripulação e também para saber em que poderia ser útil. Quando a equipe da embarcação subiu a bordo, levou um susto memorável que eles prefeririam não ter presenciado. Todas as pessoas dentro do Orang Medan estavam realmente mortas de uma forma assustadora. As suas bocas estavam abertas, os olhos arregalados como se estivessem muito assustados, e alguns deles até mesmo tinham os braços estendidos como se apontassem para alguma coisa na hora da morte. E claro, estavam petrificados de terror. O capitão do Silver Star não se conformou com a situação que presenciou e teve a certeza de que algo precisaria ser feito para descobrir o motivo daquelas mortes. Ele então decidiu rebocar o navio até o porto mais próximo, solicitando a ajuda de sua tripulação. Porém, aconteceu uma explosão violenta no compartimento de cargas do Orang Medan. Isso foi o suficiente para que o capitão e toda a tripulação do Silver Star abandonassem o navio fantasma, soltando as amarras do reboque e partindo sozinho. Poucos minutos depois, a embarcação holandesa afundou, levando para o fundo do mar tudo o que poderia ajudar a desvendar aquelas mortes a bordo. Algumas teorias são de que pudesse ter acontecido assaltos e brigas. É claro que nós nunca saberemos se o Orang Medan de fato existiu, já que algumas pessoas acreditam ser uma história fictícia. Além disso, se algum dia ele realmente navegou, não teremos ideia do que aconteceu a bordo. Porém, como não pode deixar de ser, diversas especulações circulam por aí referente à morte de toda a tripulação. Algumas pessoas acreditam que o navio possa ter sido invadido por piratas, mas não existe nenhum fato que comprove essa teoria, já que não havia sinais de lutas e os cadáveres não apresentavam machucados e nem qualquer tipo de escoriações. Logo, essa especulação foi descartada, pois as provas seriam realmente necessárias. A explicação mais plausível é a hipótese de que Orang Medan carregava produtos químicos, como cianeto de potássio e nitroglicerina, que em contato com a água do mar liberaram gases tóxicos, levando toda a equipe à asfixia. Envenenamento por monóxido de carbono é outra teoria. Chegaram a cogitar até mesmo fenômenos sobrenaturais. Essa teoria foi registrada por muitas revistas e livros que tentam de alguma forma pesquisar um pouco mais sobre o caso do Orang Medan. A maioria das pessoas não aceita esse fato, principalmente aquelas que são céticas e preferem acreditar que existe uma explicação lógica para tudo. Alguns autores acreditam que o navio foi invadido por ETs ou fantasmas, e assim a equipe teria mesmo sido morta por causa do susto. É claro que esta explicação é a menos usada, mas ainda assim não é descartada. Afinal, o que teria ocasionado o olhar de pavor e as mãos estendidas apontando para alguma coisa? Mistérios que não podem ser solucionados. Malborug, o navio fantasma com esqueletos. Esta embarcação foi um veleiro mercante que desapareceu em 1890. O navio foi comandado pelo capitão Anderson, de 1876 a 1883, com uma tripulação de 29 pessoas. Malborug fez 14 viagens bem-sucedidas com imigrantes de Londres para Nova Zelândia até 1890. Na maioria das vezes retornando com carregamentos de lã e carne congelada. Em janeiro de 1890 foi constatada sua última viagem, saindo de Nova Zelândia com destino à Grã-Bretanha. Haviam 33 tripulantes e alguns poucos passageiros. Até o mês de abril do mesmo ano, Malborug ainda não havia chegado ao seu destino e foi dado como desaparecido. Segundo algumas investigações, o navio havia se chocado com icebergs próximo ao Cabo Horn e posteriormente naufragado. Em outubro de 1913, o jornal de Singapura, The Straits Times, publicou uma reportagem de que o navio Malborug havia sido encontrado próximo do Cabo Horn, 23 anos depois do desaparecimento, e com aproximadamente 20 esqueletos a bordo, alguns dos esqueletos espalhados pela embarcação, mas havia um dos aposentos que haviam 10 esqueletos juntos, que inclusive na época ficou conhecido como o Quarto dos Horrores. Na época do desaparecimento, um rapaz chamado Alex Carson era aprendiz de navio em Malborug e era para ele ter navegado nesta jornada, mas acabou ficando doente antes que o navio saísse para o seu destino. Ou seja, a sua doença efetivamente salvou a sua vida. Este foi o vídeo de hoje, galera. E aí, curtiram? Então deixa aquele comentário dizendo se gostou ou não, hein? Siga a gente no Instagram, @mundoabertooficial. Até o próximo vídeo, pessoal!